Bom, agora a gente está vendo a segunda etapa dessa aula. A gente viu a respiração mecânica, vimos os conceitos de Boyle, vimos como é o funcionamento da caixa torácica, do pulmão em relação ao diafragma, e agora a gente vai ver como que se dá essa análise de pressão de oxigênio, a entrada do oxigênio, para onde ele vai. Então essa é a segunda parte da aula respiratória. Vamos continuar aqui. Nessa segunda etapa, o que a gente vai ter? Aqui a gente viu as trocas gasosas. Vamos lá. As trocas gasosas acontecem dentro dos alvéolos, que são pequeno tecido que fica em volta do pulmão, e ele entra em contato com os capilares. Bom, aqui os gases em solução e ocorre a difusão. Então, o meio para a entrada de oxigênio é a entrada em dois meios, né? Fusão de dois meios. Qual é o meio? O alvéolo e o capilar. Então, os alvéolos eles vão entrar em contato aqui com os capilares. Aí ocorre a entrada de oxigênio e a saída de CO2. Claro isso? Bom, continuando aqui. Existe uma pressão ideal para a ocorrência de difusão tanto do oxigênio quanto do CO2. Então vamos lá. Para os alvéolos, normalmente a pressão aqui no caso é 100 milímetros de mercúrio. Aí ocorre a entrada, pressão de oxigênio 100, e aí depois há uma mudança nessa pressão, depois que ocorre então a entrada no tecido periférico. Então difusão do oxigênio faz diminuir a pressão do oxigênio, beleza? Isso é importante, pressão parcial é a concentração nos alvéolos e nas células. Aqui no caso a difusão do CO2, 40 milímetros de mercúrio na entrada, e aí você tem um aumento da pressão de CO2, veja lá, por causa do metabolismo, da quebra de glicose e mais liberação de CO2 quando o oxigênio favorece a quebra de carboidrato. Beleza? Outra coisa importante, você tem aqui 5 situações. Pulmão normal, enfisema, doença fibrótica do pulmão e edema pulmonar e asma. Então as diferenças aqui. Pulmão normal tem saturação normal de oxigênio. No enfisema ocorre a destruição dos alvéolos que reduz a área superficial para a troca gasosa. Então a pessoa fica sem ar, sem aquisição de oxigênio normal. Você tem aqui condições patológicas que reduzem a ventilação alveolar e as trocas gasosas. Na doença fibrótica do pulmão, ocorre um espessamento dos alvéolos, da membrana alveolar, que reduz a velocidade da difusão dos gases. E a perda da complacência pulmonar pode diminuir a ventilação alveolar. Outro caso também é edema pulmonar, que vai tendo um acúmulo de líquido na distância entre a difusão, entre a superfície de troca e o capilar. E aí ocorre o quê? Um aumento da distância, diminuindo a aquisição de oxigênio. Então a pressão de oxigênio é baixa quando ocorre algum problema, percebem? Aqui é normal a pressão, em torno de mais de 90%. A asma também é outro problema sério. O aumento da resistência das vias aéreas diminui a ventilação alveolar, causando uma diminuição na pressão de entrada de oxigênio. A constricção dos bronquíolos, ela tira a pressão, diminui a pressão de oxigênio e a entrada dentro dos pulmões e também as trocas gasosas com o sistema circulatório. Bom, aqui mais um detalhe mais aprofundado. Entrada de oxigênio, tem o líquido surfactante, que diminui a tensão superficial da água. Tá? E aí tem as membranas basais, o núcleo da célula endotelial, e aqui a entrada, e o eritrócito, que é uma hemácia, que vai receber
esse oxigênio que está chegando da respiração. Tudo bem? Então aqui é o fenômeno da difusão do oxigênio. E aqui aqui é um resumo do transporte de oxigênio, né? Que o endotélio capilar, o oxigênio migra então para a hemoglobina, em torno de 98%. Esses 2% restantes normalmente são do oxigênio difundido no plasma. E aí o transporte para as células, hemoglobina junto com o oxigênio, e depois a separação, que é a oxihemoglobina, e aqui a separação de hemoglobina e oxigênio, e o oxigênio sendo usado nas células. Basicamente é isso, galera. Um grande abraço para vocês, e depois nas próximas aulas a gente vê mais